Aí, o pessoal está gravando então bom dia novamente, né? Nós estamos aí na aula de Direito Empresarial, Sociedades em Espécie, do dia 26 de junho de 2020, e estamos dando sequência ao estudo das sociedades contratuais, mais precisamente dentro das sociedades limitadas, né? E nós já estudamos algumas coisas, né, dentro da sociedade limitada, como, por exemplo, aí, os direitos dos sócios. E a gente havia terminado aí, na aula passada, falando sobre o direito de participação nas deliberações sociais, né, através de reuniões e assembleias, e também das formalidades para fins de convocação de uma assembleia. E dentro da assembleia, né, as duas espécies de quórum que são levadas em consideração, que é o quórum de instalação e o quórum de deliberação. Depois, nós estudamos o direito de retirada do sócio, né? Posteriormente, o direito à informação e, então, o direito à fiscalização, né, que o sócio tem, e também, facultativamente, a sociedade limitada poderá, se quiser, né, e desde que haja, então, previsão contratual, trabalhar também com um conselho de fiscalização. E foi justamente nesse ponto que a gente parou na semana passada. E agora, então, a gente precisa dar sequência aos trabalhos aí, estudando, a partir de agora, a administração da sociedade limitada, né? Vamos estudar, então, a administração da sociedade limitada. Um minutinho aqui que ele saiu de ponto. Aí, né? A administração, então, da sociedade limitada. Aqui. Bom, pessoal, olha só, a administração da sociedade limitada, ela fica a cargo de um administrador social, né? E esse administrador social, ele pode ser nomeado já imediatamente no contrato social, né? Ou ele pode ser também nomeado em ato separado, né? Não tem problema nenhum aí, né? Ou ele é nomeado no contrato social, ou ele é nomeado em ato em separado. E outra observação que é pertinente é que esse administrador social ele pode ser sócio, como também, né, não há essa necessidade, de modo que pode ser também administrador social alguém que não seja sócio dessa sociedade. E a gente já viu que o administrador social ele é remunerado na forma de prolabore, né? Na forma de prolabore. E a gente diferenciou aí o prolabore do lucro. Então, informações pertinentes que são perguntadas em prova. O administrador social ele pode ser nomeado no contrato ou em ato em separado, e é o que acontece, então, normalmente no curso da operação da empresa aí, né, quando há uma substituição do administrador social. E ele pode ser sócio, quanto também alguém que não seja sócio. Não é obrigatório que seja sócio para ser administrador da sociedade. Pode ser aí uma pessoa que não seja sócio, né, que a gente chama aí de administrador profissional, né? E eles serão remunerados, então, na forma de prolabore. Bom, pessoal, no tocante à administração da sociedade, era só isso, né? Até porque vários elementos dessa administração, inclusive a responsabilidade do administrador, do gestor da sociedade, a gente já estudou anteriormente, né? E aí, então, a gente pode dar sequência e estudar um pouquinho sobre a dissolução da sociedade limitada, né? O estudo, então, sobre a dissolução da sociedade limitada. Aí. Pessoal, uma observação que é importante fazer é que a dissolução da sociedade limitada, ela é o encerramento dessa sociedade, né? É o encerramento dessa sociedade. E essa dissolução da sociedade, a gente usa um termo vulgar, né, para falar disso na vida real. É o famoso dar baixa, né? É o famoso dar baixa na sociedade. Então, dissolução na sociedade é o encerramento da sociedade, é o famoso dar baixa aí nessa sociedade. E a gente vai ver que existem várias formas de dissolução da sociedade.
Ela pode ser uma dissolução parcial, ela pode ser uma dissolução total, né? Daqui a pouco a gente estuda o que é dissolução parcial, o que é dissolução total, né? Ela pode ser feita extrajudicialmente, quer dizer, fora do Poder Judiciário, sem processo, e ela pode ser feita também judicialmente, ou seja, dentro do Poder Judiciário e, portanto, através de um processo. E essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer com vocês. Já existia, há muito tempo, claro, a necessidade de, eventualmente, se fazer a dissolução da sociedade judicialmente, através de processo. Contudo, pessoal, o Código de Processo Civil anterior, o CPC de 73, ele não trazia regras próprias pertinentes aí à dissolução da sociedade judicialmente, nem parcialmente, nem totalmente. E aí havia, na verdade, uma lacuna normativa muito grande, né? E os juízes, então, diante do caso concreto, eram obrigados a processar, né, a tramitar esse processo e integrar as lacunas normativas, né? E isso acabava gerando um pouco de insegurança jurídica. E ainda bem que esse problema foi resolvido, porque o CPC de 2015 agora traz um procedimento próprio de dissolução de sociedade, né? Trabalhando aí como um procedimento especial de dissolução de sociedade. Então, hoje a gente tem até dispositivos próprios, processualmente falando, né, e específicos aí no tocante à dissolução da sociedade. Agora, né, o fato de que o CPC de 2015 traz procedimento próprio não quer dizer que toda dissolução seja judicial. Não. Né? Continua havendo a dissolução extrajudicial, que é feita fora do Poder Judiciário, e também, claro, continua havendo a dissolução judicial, só que agora, com o CPC de 2015, a gente tem regra própria para isso, né? Expressa para isso. A gente tem um procedimento especial de dissolução da sociedade. Então, dentro de processo civil, né, que vocês vão estudar nos anos subsequentes aí, vai chegar um momento que vocês vão estudar os procedimentos, né? Iniciando pelo procedimento comum, que deve acontecer do 5º semestre do curso, né? E depois vocês vão estudar os procedimentos especiais lá pelo 7º semestre do curso aí, né? Eu não sei de cabeça certinho o programa de processo civil aqui na Unijales, né? Mas costuma ser dessa forma. O procedimento comum no 5º semestre, né? Às vezes atinge até o 6º, e a partir do 7º costuma-se ver os procedimentos especiais. São vários procedimentos especiais, né? As ações possessórias são procedimentos especiais, as ações de família têm procedimentos especiais, os embargos de terceiros são procedimentos também especiais, a famosa ação monitória, né? Que é muito importante para a gente em direito empresarial, porque ela é a forma de cobrança de títulos de crédito prescritos, né? Ação monitória, então, para cobrança de títulos de crédito prescritos, também é um procedimento especial. E tem vários outros procedimentos especiais aí, e um deles, novidade, né, do CPC de 2015, é o procedimento especial de dissolução da sociedade. Então, vai chegar um momento aí no curso, dentro de processo civil, quando vocês forem estudar os procedimentos especiais, que vocês vão voltar a essa temática aqui da dissolução das sociedades. E aí, então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estudar a parte material, né, que é o direito empresarial no tocante à dissolução da sociedade. Eu vou comentar com vocês quando poderá ser extrajudicial e quando poderá ser judicial, mas o procedimento em si, né, que é um procedimento especial, vocês vão estudar, na verdade, num futuro próximo aí em processo civil, né, na disciplina processo civil. Então, vai funcionar dessa forma, né? Porque se a gente fosse entrar na seara processual agora, né, e vocês ainda estão tendo, na verdade, uma teoria geral do processo, né, não daria para a gente explicar procedimento especial se vocês nem tiveram ainda procedimento comum e nem tiveram ainda, na verdade, processo civil, né? Vocês ainda estão numa teoria geral do processo. Então, ficaria descontextualizado. Por isso que a gente só vê a parte material e a parte processual vocês vão ver, então, com calma no futuro,
quando já tiverem base, né, e subsídio para isso. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa parte, e em razão disso, né, da parte processual ser futura, é que eu já optei em fazer essa introdução já falando, na verdade, dessa parte processual aí, né, para explicar para vocês que isso vai ficar para o futuro. E o que a gente vai estudar agora, então, é a parte material. E dentro dessa parte material, a primeira coisa que a gente precisa estudar são as espécies de dissolução, né? E nós temos, então, duas espécies de dissolução. A primeira espécie é a dissolução parcial, e a dissolução parcial, ela é parcial porque ela se refere apenas em relação a um dos sócios, Esse sócio, então, na dissolução parcial, ele sai da sociedade. Agora, se é uma dissolução parcial, os demais sócios permanecem e, consequentemente, a própria empresa permanece em atividade. A empresa, ela permanece em atividade. Na dissolução parcial, ocorre dissolução apenas no tocante a um dos sócios. E esse sócio, então, sai da sociedade. Porém, os demais sócios permanecem e a empresa em si também permanece em atividade. Enquanto que na dissolução total, a própria empresa tem as atividades encerradas, né? Então, aquela ideia de dar baixa na empresa é mais pertinente aí à dissolução total, porque a dissolução total é que vai levar, de fato, ao encerramento da empresa, ao encerramento da atividade. Então, a dissolução parcial é a saída de um sócio, mas a empresa permanece, né? E a dissolução total é, então, o encerramento de toda a atividade, de toda a empresa. Acaba tudo aí. Pessoal, e quando eu falo a respeito da dissolução total, sempre vem aquela pergunta, ou provavelmente passa na cabeça das pessoas aí, que a dissolução total é a falência. E é uma semi-verdade. Por quê? Porque sim, a falência é dissolução total. Porque a falência leva ao encerramento das atividades dessa empresa. Contudo, a falência não é a única forma de dissolução total. A falência é apenas uma das espécies dentre as várias espécies de dissolução total. Então, na verdade, a dissolução total é um gênero que significa encerramento das atividades, enquanto que a falência é apenas uma das espécies de dissolução total. A falência gera dissolução total, mas existem várias outras formas de dissolução total, além da falência, e que não são falência. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Muita gente acha que dissolução total é sinônimo de falência e que a falência seria a única forma de dissolução total. Isso não é verdade, isso é falso, né? A falência é uma das espécies de dissolução total, mas existem várias outras formas de dissolução total de uma sociedade. E a gente faz assim, a gente vai estudar agora as outras formas, né, de dissolução total. E eu vou comentar um pouquinho sobre a falência. E por que eu só vou comentar um pouquinho sobre a falência? Porque no futuro vai existir uma disciplina própria de falência, que é o chamado direito falimentar. E aí sim, então, numa disciplina própria, num semestre próprio, é que é estudado, então, a falência, né? Porque a falência ela é tão complexa, que não caberia, né, nesse momento, a gente se aprofundar a respeito dela, né? Vai ter um semestre próprio, então, para o estudo da falência. Mas fiquem com essa ideia na cabeça, que a falência é sim uma dissolução total, mas não é a única. Existem várias outras formas de dissolução total, né? E eu costumo dizer, para diferenciar essas formas de dissolução total, que existe, então, uma forma de dissolução total, que é a morte matada da empresa. Essa é a falência. A falência, então, é a morte matada da empresa. Por quê? A falência, ela vem de fora para dentro.
Ela vem de pedido dos credores ao juiz e decretação pelo juiz, de modo que ela vem de fora para dentro. Enquanto que as outras espécies de dissolução total, as outras formas de dissolução total, que é o que a gente vai estudar hoje, eu costumo brincar que é a morte morrida, né? A morte morrida da empresa. Por quê? Porque essas outras formas de dissolução total que a gente vai estudar hoje, elas vêm, na verdade, de circunstâncias internas à própria empresa, né? E por isso, né, brincando aí, que seria a morte morrida, uma morte natural, uma morte decorrente de circunstâncias internas da empresa, né? Então, a gente tem a falência com circunstâncias externas, de fora para dentro, e a gente tem as demais formas de dissolução total, que são internas, né, de dentro para fora dessa determinada empresa aí, né? Bom, pessoal, e feita essa diferenciação inicial, então, de dissolução parcial e dissolução total, a gente pode começar o nosso estudo justamente pelas hipóteses de dissolução parcial, as hipóteses de dissolução parcial. Lembrando que na dissolução parcial, apenas um dos sócios sai. Os demais permanecem e, consequentemente, a empresa também permanece em atividade. E a primeira forma, a primeira hipótese de dissolução parcial é a falência, é o falecimento de um dos sócios, né? É o falecimento de um dos sócios. Evidentemente que se um dos sócios morreu, ele que morreu deixou de ser sócio. Então, ocorre a dissolução parcial da sociedade, porque o sócio falecido já era, ele sai da sociedade, ele deixa de existir e, consequentemente, ele sai da sociedade, né? Ele não é mais sócio. E aí sempre vem aquela pergunta, né, que a gente já trabalhou também a respeito disso. E aí, o que acontece com as cotas do sócio falecido? Elas vão ou não vão para os herdeiros, né? E nós já aprendemos com nosso querido professor Domingos que depende, né? Depende do quê? Se trata de uma sociedade de pessoa ou se trata de uma sociedade de capital. Na sociedade de capital, como não importa a pessoalidade do sócio, não importa quem será o sócio, falecendo o sócio na sociedade de capital, essas cotas são transferidas automaticamente para os herdeiros. E os herdeiros se tornam, então, automaticamente sócios daquela determinada sociedade. Automático, né? E até no direito das sucessões tem um nome. Isso chama princípio da Sesine, pelo qual os bens, e na sociedade de capital, também as cotas, são transferidas de forma automaticamente para os herdeiros, e os herdeiros, recebendo essas cotas de forma automática, eles se tornam sócios também de forma automática daquela sociedade. É diferente da sociedade de pessoa, porque na sociedade de pessoa, a gente já viu que importa a personalidade, a pessoalidade do sócio. Então, na sociedade de pessoa, falecendo o sócio, não há transmissão automática. Porque na sociedade de pessoa, só há transmissão de cotas se os demais sócios anuírem, concordarem com essas cotas. E, claro, se eles não concordarem, eles vão ter direito de veto e aquela pessoa que, em tese, receberia as cotas será vetada e ela não poderá receber essas cotas. Então, na sociedade de pessoa, né, o herdeiro só se torna sócio se os demais sócios concordarem. Mas os demais sócios têm direito de veto, então eles poderão vetar e aí esse herdeiro não se tornará sócio. Mas a gente já viu que ele também não vai sair no prejuízo, porque se os demais sócios vetarem o ingresso desse herdeiro, a sociedade terá que indenizar esse herdeiro pelo valor das cotas. A sociedade vai ter que indenizar esses herdeiros pelo valor das cotas. E isso, na prática, é um problemão, porque é muito difícil avaliar as cotas, né? Normalmente vai ter que ter uma ação própria para isso, né? Em que o juiz vai nomear um perito, contador ou administrador de empresa, para que ele, então, possa avaliar essas cotas. E isso leva um certo tempo aí,
Mas depois desse tempo, e depois de avaliado, a sociedade vai indenizar os herdeiros pelo valor das cotas. Então, os herdeiros também não ficam no prejuízo. Bom, pessoal, essa é a primeira hipótese, então, de dissolução parcial, que é o falecimento do sócio. Falecimento do sócio. E, consequentemente, ele deixa de existir, ele deixa de ser sócio também. A segunda hipótese de dissolução parcial, pessoal, é a falência do sócio. A falência do sócio. Então, veja, a sociedade ela tem 3 sócios. O sócio A, o sócio B e o sócio C. E o sócio A entra em falência. Ele, sócio A, entra em falência. Se ele entra em falência, tudo que ele tem vai ser arrecadado, né, no processo de falência para pagar as dívidas dele, inclusive as cotas que ele tem dentro daquela sociedade. Então, aquelas cotas também vão ser arrecadadas e aquelas cotas, então, deixam de existir. E, consequentemente, o sócio A que faliu e que perdeu essas cotas sai da sociedade. Mas permanecem em sociedade o sócio B e o sócio C, o que significa dizer que aquela sociedade vai continuar em operação. Vai continuar em operação. Pessoal, não confundam. O que nós estamos trabalhando aqui é a falência do sócio, de um dos sócios. E ele que faliu sai da sociedade, evidentemente. E os demais sócios permanecem e a sociedade como um todo permanece também. Então, falência de um dos sócios é dissolução parcial. Agora, tomem cuidado. Se a gente não estiver falando de falência de um dos sócios, mas falência da sociedade como um todo, aí não é dissolução parcial. Aí vai ser dissolução total. E isso costuma ser perguntado em prova. Eles falam ali sobre falência e perguntam se aquilo é caso de dissolução parcial ou se é caso de dissolução total. Depende de quem falir. Se quem faliu foi o sócio, é dissolução parcial, porque os demais sócios permanecem na sociedade e ela permanece existindo. Agora, se a questão trabalhou com falência e falou que é falência da sociedade, aí a sociedade como um todo faliu, ninguém permanece, nem a própria sociedade, aí é caso de dissolução total. Então, fiquem de olho nesse detalhe, né? Falência de apenas um dos sócios, a sociedade, é dissolução parcial e a sociedade permanece. Falência da sociedade é falência integral, né, de toda a sociedade aí. Então, aí é dissolução total da sociedade. Bom, nós estamos trabalhando com dissolução parcial, então aqui é só dissolução, só falência de um dos sócios, né? Na dissolução parcial, a gente tem falência apenas de um dos sócios, mas os demais permanecem e a sociedade permanecem também. E quando eu falo isso, as pessoas costumam perguntar, professor, mas um sócio pode falir? Ele, sócio, pode falir? Claro que pode, claro que pode. Por quê? Porque tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem se sujeitar à falência desde que exerçam atividade empresarial. E a pessoa física que exerce atividade empresarial é um empresário individual. E ele pode falir, consequentemente, como pessoa física, né? E também, claro, a pessoa jurídica que exerce atividade empresarial também pode falir. E a gente já viu que pode ser sócio de uma sociedade, tanto a pessoa física, então o empresário individual ele pode ser sócio de uma pessoa jurídica, e portanto ele sócio, né, pode falir. E também nós já vimos que a pessoa jurídica também pode ser sócia de outra pessoa jurídica. E, consequentemente, pessoa jurídica como sócio, pessoa jurídica pode falir, né? O sócio também, enquanto pessoa jurídica, pode falir também. Então, não tem problema nenhum a respeito de falência do sócio, porque a falência é um instituto de direito empresarial que se aplica aos empresários.
seja pessoa física, seja empresário individual, seja pessoa jurídica, seja sociedade empresário aí. E tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária podem ser sócias de outras pessoas jurídicas, de outras empresas aí, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Então, não tem proibição nenhuma de um sócio vir a falir, né? De ter a falência decretada, né? E aí, então, as empresas em que aquele sócio que faliu é sócio, vai ter sua dissolução parcial, porque aquele sócio sai da sociedade, né? Aquele sócio deixa de existir enquanto sócio, porque ele faliu e tudo que ele tem vai para dentro da falência e vai para pagar os credores dele aí. Bom, pessoal, essa é a segunda hipótese, então, falência do sócio. E a gente pode falar um pouquinho sobre a terceira hipótese, né? A terceira hipótese de dissolução parcial, que na verdade a gente também já estudou, que é o famoso direito de retirada, né? Direito de retirada. E o direito de retirada é aquela vontade do sócio de ele se retirar da sociedade. Ele por si se retira da sociedade, ele por si sai da sociedade. E vocês já estudaram aí, né, em direito civil principalmente, introdução ao estudo do direito também um pouquinho, que ninguém é obrigado a fazer algo, senão por força de lei ou por contrato. E o sócio, então, ele não é obrigado a ser sócio e também ele não é obrigado a permanecer sendo sócio. Então, se ele quiser sair, ele pode sair de forma voluntária aí. E essa retirada de forma voluntária é chamado direito de retirada. Então, o direito de retirada é saída porque o sócio quer, é uma saída voluntária. E é justamente esse ponto que diferencia o direito de retirada da quarta hipótese de dissolução parcial, que é a exclusão do sócio. Porque na exclusão do sócio, o sócio não quer sair, diferentemente do direito de retirada, em que ele quer sair. Na exclusão do sócio, o sócio não quer sair. O sócio quer permanecer na sociedade. O sócio quer continuar sendo sócio. Porém, os demais sócios não querem que aquele sócio permaneça. E aí, então, os demais sócios vão promover a exclusão desse sócio. Pessoal, então, exclusão do sócio é algo obrigatório, é algo compulsório aí, né? E eu costumo brincar que a exclusão do sócio é o famoso pé na bunda do sócio, né? Os demais sócios não querem mais aquele sócio dentro da sociedade. Então, os demais sócios, então, promovem a exclusão, a retirada forçada, na verdade, a retirada compulsória daquele sócio dentro da sociedade, dando-lhe um famoso pé na bunda. Então, não confundam o direito de retirada, que é algo voluntário do próprio sócio, ele quer sair de boa, né, da exclusão de sócio, porque na exclusão de sócio, o sócio quer ficar e ele é expulso. E ele é expulso dentro da sociedade. Pessoal, e nós temos duas formas de exclusão de sócio. Nós temos duas formas de exclusão de sócio. A primeira forma é a exclusão judicial, né? É a exclusão judicial, feita, portanto, dentro de um processo e através de decisão judicial. E é esse processo que a gente não tinha previsão legal anteriormente, no CPC de 73, e que passamos a ter previsão legal expressa agora no CPC de 2015 como procedimento especial, né? E a segunda forma de exclusão de sócio é uma exclusão extrajudicial, portanto, fora do poder judiciário e sem processo nenhum aí. E quando eu falar o cabimento dessas duas formas, a judicial e a extrajudicial, vocês vão entender por que existe a exclusão judicial. Pessoal, a exclusão judicial, ela existe para fins de exclusão do sócio majoritário. A exclusão judicial
pessoal, ela é usada para fins de exclusão do sócio majoritário. E por que para exclusão do sócio majoritário precisa de uma exclusão judicial, por processo e pelo juiz? Porque se é sócio majoritário, ele sozinho manda mais do que todos os demais. E todos os demais, portanto, não irão, nem que todos os demais juntos se juntarem, né? Tudo junto, nem assim todos os demais vão conseguir excluir o sócio majoritário. Então, não tem jeito, vai ter que apelar para o juiz, né? A exclusão do sócio majoritário, ela vai ser sempre judicial, porque nem reunindo todos os demais minoritários, nem reunindo todos os demais minoritários, é possível a exclusão do sócio majoritário, né? O sócio majoritário, ele manda mais que todos os demais juntos. E aí a única forma é, de fato, a exclusão judicial. E sendo assim, quando que a gente vai ter exclusão de sócio de forma extrajudicial? Simples, para exclusão de sócio que não é majoritário, né? Para exclusão, então, de sócio minoritário. A exclusão de sócio minoritário, ela não é judicial, ela é extrajudicial. Ela é feita fora do Poder Judiciário pelos demais sócios. Por quê? Para excluir um sócio minoritário, se os demais, ou se o próprio sócio majoritário sozinho quiser, eles conseguem sozinhos, né, sem participação do juiz, excluir o sócio minoritário, porque os demais mandam mais, claro, que o sócio minoritário. Pessoal, e como que é feita a exclusão extrajudicial? Através de uma assembleia, né? Então, para a exclusão de sócio minoritário de forma extrajudicial, é convocada uma assembleia, cuja pauta é a exclusão do sócio minoritário, e essa pauta ela é votada em assembleia, e sendo aprovada em assembleia, lavra-se uma ata de assembleia excluindo o sócio minoritário. Essa ata vai ser registrada na junta comercial, e registrando a ata de assembleia na junta comercial, a própria junta comercial, então, altera o contrato social e exclui aquele determinado sócio. Aí. Então, veja que é bem tranquilo, né? Relativamente tranquilo a exclusão do sócio minoritário, porque ela é feita em assembleia, vota-se a proposta de exclusão do sócio minoritário, e se ela for aprovada, lavra-se a ata, registra-se na junta, e a junta altera o contrato social, e aquela pessoa, então, que era sócio minoritário, deixa de ser sócio minoritário. Né? Bom, pessoal, e daqui a pouco, então, a gente volta a essa exclusão extrajudicial, né, que é feita, então, por assembleia, lavrando-se ata e registrando na junta comercial. Antes da gente entrar propriamente dita na exclusão extrajudicial, vamos voltar um pouquinho e falar um pouco mais sobre a exclusão judicial de sócio, né? A exclusão judicial de sócio, ela é feita, então, perante o Poder Judiciário, através de um processo por decisão judicial. E a gente só vai usar a exclusão judicial quando a ideia foi excluir o sócio majoritário. Porque se ele é majoritário, ele manda mais que todos os demais e não tem outra forma, então, de excluí-lo, senão que por processo. Pessoal, mas se é por processo, se é por decisão judicial, é necessário que o juiz tenha alguns critérios a seguir para que ele possa, então, analisar se é caso ou não de excluir o sócio. E lembrando que ele não estará analisando ou excluindo qualquer sócio. Ele vai estar analisando e excluindo o sócio majoritário, que é o cara que manda lá dentro, que é o cara que tem mais patrimônio ali dentro, né? Então, é lógico que esse juiz ele vai ter que fazer uma análise, e para fazer essa análise, ele vai precisar de critérios. Pessoal, e os critérios dependem de se tratar de uma sociedade de pessoa ou, então, se for uma sociedade de capital. Esses critérios, então, eles serão diferentes em se tratando de uma sociedade de pessoa e sociedade de capital. Pessoal, na sociedade de pessoa, né,
existe a aplicação do artigo 1030 do Código Civil de 2002. E esse artigo traz dois casos, dois fatos, duas hipóteses que permitem que o juiz exclua um sócio majoritário. A primeira hipótese é a prática de uma falta grave pelo sócio majoritário. Então, se o sócio majoritário pratica uma falta grave, o juiz vai poder excluí-lo dessa sociedade. O problema é que o artigo 1030 fala de falta grave, mas não define nem o que é e nem qual é a extensão de uma falta grave a ponto de permitir a exclusão de um sócio majoritário. E cabe, então, à doutrina e à jurisprudência explicar para a gente o que é falta grave e qual é a extensão dessa falta grave a permitir uma exclusão de sócio majoritário. E a doutrina e a jurisprudência aí trata com as seguintes hipóteses de falta grave. Primeiro, o famoso ato atentatório à própria empresa, em que ele é sócio majoritário, majoritário. Então, ato atentatório à própria empresa. Por exemplo, o sócio majoritário cria uma outra empresa, uma nova empresa, e passa a exercer concorrência com a empresa anterior. Ele passa a exercer concorrência com a empresa anterior. Claro que isso vai ser algo muito raro, porque ele é o sócio majoritário da empresa anterior. E se ele está exercendo concorrência com a empresa anterior, ele provavelmente vai prejudicar aquela empresa e vai se auto-prejudicar. Mas, por exemplo, se aquela empresa anterior já estava em vias de falência, em crise econômica e, portanto, teria irremediavelmente no futuro próximo a sua falência decretada. Ele pode, então, falar, o barco está afundando, estou pulando do barco, estou montando uma outra empresa e essa nova empresa que eu vou ser sócio ou até você empresário exclusivo através de uma EIRELI, passa a concorrer com a empresa anterior. E aí, claro, se aquela empresa anterior já estava em crise econômica, essa crise econômica vai se agravar e ela vai irremediavelmente aí quebrar. E essa conduta do sócio majoritário, de abrir uma outra empresa para concorrer com a empresa anterior, isso é considerado pela doutrina e pela jurisprudência um ato atentatório à própria empresa, a ponto de ser considerado falta grave e a ponto de permitir a exclusão do sócio majoritário. Então, se o sócio majoritário passa a exercer atividade empresarial concorrendo com a anterior, ele pode ser excluído dessa anterior. Esse é um exemplo. Pessoal, e só para comentar, eu vi uma notícia ontem, na aviação aí, que o Brasil vai ter uma nova companhia aérea, e eu achei muito interessante porque é uma companhia aérea pequena, de carga, que tem um avião só, que é um Boeing 727, trimotor de carga. E olha que legal, ela foi criada na forma de uma EIRELI, uma empresa individual, uma aviação aérea individual aí, na forma de uma EIRELI, com capital social de R$1 milhão, Não compra o Boeing, não compra nenhum Boeing, Mas, enfim, é a nova companhia aérea brasileira aí, é uma EIRELI, com capital social de R$1 milhão, que já possui um Boeing 727 aí, cargueiro, mais R$1 milhão não compra nenhum Boeing. Isso prova para a gente que o patrimônio, pode ser muito mais alto que o próprio capital social, porque o capital social é o mínimo necessário aí, mínimo do mínimo para exercício da atividade empresarial. Bom, pessoal, mas continuando aí. Outra hipótese que a doutrina e a jurisprudência entendem como falta grave a permitir a exclusão de sócio, a confusão patrimonial. Então, se o sócio aí está pegando o patrimônio de dentro da empresa, ou misturando o patrimônio dele, e veja que ele vai ter uma facilidade maior de fazer isso porque ele é o sócio majoritário, ele é o sócio majoritário. Então, se ele está confundindo o patrimônio da empresa com o patrimônio pessoal dele, se ele está retirando, então, o patrimônio lá de dentro, ele pode ser excluído também. Então, tanto a confusão patrimonial, que é a mistura,
mas também o desvio patrimonial, que é a retirada de patrimônio de dentro da empresa, permite aí a retirada, a exclusão, né? Mais tecnicamente, a exclusão do sócio majoritário. E as últimas hipóteses aí que a doutrina e a jurisprudência traz para a gente como falta grave é o desvio de finalidade e o ato ilícito. Então, a empresa foi criada para uma determinada finalidade, mas o sócio majoritário está operando aquela empresa com uma outra finalidade para a qual ela não foi criada. E veja que ele vai ter essa possibilidade porque ele é sócio majoritário, né? É ele, no fundo, que administra aquela sociedade, então ele pode desviar a finalidade. A empresa foi criada por uma determinada finalidade, mas ele começa a operar de forma diversa aí, né? E, por fim, pessoal, a prática de um ato ilícito, né? Se o sócio, então, pratica um ato ilícito, por exemplo, sonegação tributária, né? Sonegação tributária, ou, então, usa aquela empresa de forma de fachada para lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Lavagem de dinheiro, ou usa a estrutura da empresa para praticar algum tráfico, né? O tráfico de drogas, né? É uma empresa de transporte. E aí ele começa a esconder droga dentro de um pedaço ali dos veículos da empresa, né? Prática de ato ilícito, então, em geral. Não só crimes empresariais, como a lavagem de dinheiro, a sonegação, né? Mas também ilícitos não empresariais, né? Como o tráfico de drogas aí, né? Então, prática de ato ilícito permite, então, a exclusão também de sócio majoritário por falta grave. Pessoal, e outra hipótese de exclusão de sócio majoritário, também trazida pelo artigo 1030 aí, é a incapacidade superveniente, né? A incapacidade superveniente. Então, o sócio majoritário, ele sofre um acidente, por exemplo, e entra em coma, né? E entra em coma. Está vivo, né? Então, não é questão de sucessão de sócio, não é questão de chamar os herdeiros dele. Não, ele está vivo, né? Mas ele está em coma. E estando em coma, ele não tem capacidade para administrar aquela sociedade, e ele é o sócio majoritário, é ele quem administra, mas ele não consegue, essa sociedade então poderia ficar sem administração, né? Ficar acéfala, né? Sem cabeça aí, né? E por isso esse sócio então ele vai poder ser excluído dessa sociedade aí, ele vai ser excluído dessa sociedade. Então, a incapacidade superveniente também permite a exclusão dessa sociedade. Pessoal, e quando eu falo de incapacidade superveniente, dou exemplo desse coma, a galera fica com dó do sócio majoritário e sempre pergunta: nossa, professor, agora que ele está em coma, quando ele mais precisa, ele vai ser excluído? E a resposta é: pode sim, pode sim. Por quê? Porque a ideia aqui é proteger a empresa. E se ele não está conseguindo mais gerar a empresa vai quebrar. A empresa vai quebrar. A empresa não pode ficar sem administração. A empresa não pode ficar acéfala, né? E a ideia, né, é sempre a proteção da empresa. Porque é a empresa que gera renda, é a empresa que recolhe tributo, a empresa que desenvolve atividade econômica, é a empresa que tem empregado e que sustenta esses empregados. Então, a gente prefere manter a empresa. Então, o sócio, sim, ele pode ser excluído nesse caso aí. Agora, não quer dizer que se ele for excluído, ele vai ficar desamparado. Por quê? Se ele contribuiu para a empresa e ele está sendo excluído dessa empresa, ele vai ter que ser indenizado, né? Então, tudo que ele contribuiu para a empresa e o valor das cotas que ele tem, e, claro, não vai ser pouco porque ele é o majoritário, ele é o que tem mais lá, ele vai receber de volta, né? Então, ele vai ser indenizado aí, né? Indeniza-se o que ele gastou, reembolsa-se o que ele gastou. Então, não se preocupem aí com o coitadinho do sócio majoritário excluído, né? Ele vai ser excluído, mas ele não fica a ver navios, ele recebe de volta o valor das suas cotas sociais. Ele é indenizado, ele é reembolsado. Então, fiquem tranquilos aí. Bom, pessoal, e isso então numa sociedade de pessoa. Isso numa sociedade de pessoa. Para, então, a exclusão do sócio na sociedade de pessoa, a gente tem que seguir, então, a regra do 1030. E é necessário, então,
que o sócio majoritário tenha praticado uma falta grave nos moldes definidos pela doutrina e pela jurisprudência, ou tenha ainda tido uma incapacidade superveniente. Uma incapacidade superveniente. Bom, isso na sociedade de pessoa. E é diferente em se tratando de uma sociedade de capital. Por quê? Porque na sociedade de capital não se aplica a regra do artigo 1030, né? Então, para a doutrina majoritária aí, né, na sociedade de capital não se aplica a regra do 1030, o que significa dizer que na sociedade de capital o juiz pode excluir o sócio, inclusive o sócio majoritário, sem motivo nenhum, sem ter havido falta grave, ou não precisa ser provada a falta grave, e sem ter provado a incapacidade superveniente aí, né? Então, não precisa desses requisitos ou dessas hipóteses do artigo 1030 em se tratando de uma sociedade de capital. Pessoal, essa é a doutrina, é isso que entende a doutrina. Eu, particularmente, não concordo, mas isso não vale de nada porque é a opinião minha aí, né? Mas eu, particularmente, não concordo. Porque tudo bem que é uma sociedade de capital, tudo bem que não importa a pessoa, né? Mas o juiz que está decidindo, e o juiz é um terceiro, o juiz não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? E se ele pudesse, então, excluir o sócio majoritário numa sociedade de capital sem seguir o artigo 1030 e, portanto, sem seguir regra nenhuma, e até de forma sem critérios, eu acho que isso seria algo muito drástico para a própria empresa, né? E a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo capitalista com princípios de direito econômico, como o princípio à livre iniciativa, como o princípio ao empreendedorismo, como aí a proteção da propriedade, né? E se o sócio majoritário pudesse, ainda que uma sociedade de capital, pudesse ser excluído sem hipóteses legais, sem balizas legais, isso, na minha opinião, seria uma discricionariedade muito grande do próprio juiz, né? Não estou duvidando da capacidade do juiz, não é isso, né? Eu confio na capacidade dos juízes, são pessoas, né, e profissionais extremamente capacitados, mas eu acho que não ter nenhum tipo de baliza legal nesses casos é abrir mão, abrir muito para a discricionariedade judicial. E isso afrontaria, na minha opinião, princípios da liberdade econômica, princípios da livre iniciativa, princípios aí de direito econômico, né? E o argumento que eu uso, né, para justificar essa minha ideia, que é minha, então não vale de nada, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na exclusão extrajudicial. Mesmo na exclusão extrajudicial, existem alguns critérios. Os demais sócios que são majoritários, excluindo o minoritário de forma extrajudicial, eles também não podem excluir o minoritário porque eles querem, da forma que eles querem, né? Existem critérios para isso. Então, se até para excluir o minoritário tem critério, por que não teria critério, então, para excluir o sócio majoritário numa sociedade de capital, né? Acho que não poderia ser tão abertas, né? Mas isso é opinião minha, né? Isso é opinião minha, então não vale de nada. Para a doutrina, então, numa sociedade de capital não se aplica o artigo 1030. Pessoal, o Gladstone colocou ali, sobretudo o princípio da isonomia. Ora, teria também de ser aplicado o 1030, né? Também a isonomia. Mas daqui a pouco, quando a gente estudar o 1085, vai ficar ainda mais explícito, na minha opinião, que não tem isonomia, né? Vai ficar ainda mais explícito, né? Bom, pessoal, mas essa é a posição doutrinária. Então, na sociedade de pessoa, aplica o 1030 e tem que ter esses critérios aí, que é a falta grave e a incapacidade superveniente. Mas em uma sociedade de capital não se aplicaria esse 1030 aí. Então, não teria esses critérios, não teria essa necessidade. Bom, pessoal, e agora a gente pode entrar, então, na exclusão extrajudicial, que a gente já viu, que é a exclusão do sócio minoritário, que é a exclusão do sócio minoritário, e, portanto, ela não precisa de processo. Ela é feita por uma assembleia, votando a pauta de exclusão de sócio minoritário, lavrando a ata de assembleia e registrando essa ata de assembleia na junta comercial,
promovendo, então, a alteração do contrato social e a exclusão do sócio minoritário. Pessoal, e o critério aí para a exclusão do sócio minoritário é o artigo 1085, né? O critério que os demais sócios, na verdade, os majoritários, então, ainda que somados, mas os majoritários, devem levar em consideração para fins de exclusão do sócio minoritário é o artigo 1085. E o artigo 1085 fala que, para excluir sócio minoritário, esse sócio minoritário tem que praticar ato de inegável gravidade. Ato de inegável gravidade. Gente, e aí é para complementar a ideia que o Gladstone trouxe para a gente. Se até para excluir o minoritário a lei traz um critério próprio, que é o do 1085, que é ato de inegável gravidade, para excluir o majoritário, ainda que numa sociedade de capital, a gente não teria critério nenhum, Se até para excluir o minoritário tem critério, que é ato de inegável gravidade, para excluir o majoritário numa sociedade de capital, majoritário, não tem critério nenhum, não faz sentido, como o Gladstone levantou aí, isso claramente afronta a isonomia, né? Então, pessoal, a doutrina não fala isso, mas, na minha opinião, e não vale de nada porque é minha opinião, ou aplica o 1030 para uma sociedade de capital também, para excluir o majoritário, né? Numa sociedade de capital, aplica o 1030 também, ou então, pelo menos, aplica o 1085, não tem outro jeito, né? Na minha opinião, não tem outro jeito. Ou aplica o 1030, ou não, o 1030 é muito drástico, é muito forte. Então, pelo menos aplica o 1085 aí para a exclusão do sócio majoritário, ainda que judicialmente, numa sociedade de capital. Mas a doutrina não fala isso, né? A doutrina não fala isso, né? E fala que o 1085 é só para o sócio minoritário, né? Então, o 1085 seria só para o sócio minoritário aí, né? Agora, pessoal, se a gente lê o 1085, fala que para excluir sócio minoritário vai ter que ter praticado ato de inegável gravidade. E aí a gente tem o mesmo problema de cima, né? O que é ato de inegável gravidade? A lei não define, isso vai ficar, então, de forma casuística aí para a doutrina e para a jurisprudência, né? Isso fica, então, de forma casuística para a doutrina e para a jurisprudência, né? Bom, pessoal, então, quais são os requisitos aí para excluir um sócio minoritário, né? A prática de um ato de inegável gravidade, só que a gente não tem definição legal do que seja isso, né? Infelizmente, e, portanto, também abre um pouco as portas aí para passar qualquer coisa, né? Porque dizem que onde passa, né, um boi, passa uma boiada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando abre a porta, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Depois, pessoal, precisa da assembleia prévia precisa do contrato prevendo a exclusão, né? E todo contrato traz, né? Isso é padrão, né? O contrato prevendo a exclusão, isso é padrão. E, então, uma assembleia. Então, o sócio minoritário ele é excluído em razão da prática de um ato de inegável gravidade, quando houver previsão no contrato, todo contrato tem, e tendo havido, então, uma assembleia prévia, é feito na forma de assembleia. Pessoal, e o exemplo aí? E o exemplo de ato de inegável gravidade que permite a exclusão de sócio é a famosa exclusão de sócio remisso, né? Um ato de inegável gravidade que permite a exclusão do sócio é a famosa exclusão do sócio remisso. E o que é sócio remisso? Sócio remisso é o sócio que assinou o contrato e, portanto, subscreveu as cotas sociais, mas não integralizou essas cotas, não transferiu dinheiro para a sociedade. E a gente já viu que isso é extremamente grave, porque o que o sócio remisso não integralizou, os demais vão ter que integralizar, né? Gera, então, uma responsabilidade solidária entre todos os sócios para fins de integralização, inclusive perante terceiros, inclusive perante credores aí, aos demais sócios, pelo que o sócio remisso não integralizou. Então, a gente já havia visto que ele, sócio remisso, pode ser excluído nesse caso aí. Agora, pessoal, veja só,
Nesse caso de exclusão de sócio remisso, ele vai ser excluído, mas ele não vai ser indenizado de nada, né? Ele não vai ser indenizado de nada, porque ele está sendo excluído justamente porque ele não integralizou as cotas sociais, né? Então, não seria justo que, além de não ter pago, né, ele ainda pudesse eventualmente tirar dinheiro lá de dentro. Então, ele, nesse caso, ele não é indenizado, né? Aí sim, ele sai a ver navios, né? Ele sai com uma mão na frente e outra atrás, aí, né, dessa sociedade. Então, aqui não tem indenização. Bom, pessoal, com isso, né, nós terminamos aí a dissolução parcial da sociedade e a gente pode falar um pouquinho sobre a dissolução total da sociedade, né? E a dissolução total realmente é o fim, é o encerramento da sociedade, é o famoso dar baixa, né? Então, a dissolução total é o encerramento da sociedade, né? É o fim da sociedade, é o famoso dar baixa naquela sociedade. Bom, e aí a gente pode estudar então as hipóteses de dissolução da sociedade, as hipóteses de dissolução total da sociedade. E a primeira hipótese de dissolução total da sociedade é a própria vontade dos sócios. Os sócios não querem mais permanecer em sociedade e não querem mais permanecer em atividade. Isso significa, então, que eles, então, vão dar baixa naquela empresa, né? Então, a dissolução total por vontade dos sócios. E aqui o importante é o nome do instrumento que é usado para dar baixa na sociedade por vontade dos sócios. Se o contrato constitui a sociedade e esses sócios, então, não querem mais permanecer em sociedade, esses sócios querem dissolver a sociedade, eles vão realizar o distrato social. O contrato social constitui, cria a sociedade, e o distrato social, por vontade dos sócios, dissolve essa sociedade, né? Então, o contrato constitui e o distrato social dissolve essa sociedade por vontade dos sócios. Pessoal, e aí da mesma forma, os sócios vão ter que assinar esse distrato social e esse distrato social também vai ter que ser levado a registro na junta comercial e aí sim a junta comercial ela vai dar baixa àquela sociedade, né? Então é assim que funciona. Os sócios fazem o distrato social e levam a registro na junta comercial e aí a junta comercial vai dar baixa naquela sociedade. Pessoal, só que, claro, não é tão fácil assim, porque a junta comercial vai exigir um monte de documentos, né? Inclusive certidões negativas para provar que aquela empresa está quite, né? Que ela não tem dívida. Se não tiver essas certidões negativas, aí dificilmente a junta vai registrar o distrato e vai dar baixa nessa empresa. E acontece muito da galera, então, parar as atividades, mas como não tem dinheiro para pagar as dívidas da empresa, não conseguem as certidões negativas e também não adianta nada fazer o distrato, porque não vai conseguir registrar esse distrato na junta por falta de certidão negativa. E aí a galera, então, encerra as atividades, mas não faz o distrato e não dá baixa nessas empresas, né? Então, a empresa permanece formalmente aberta, mas ela não tem atividade nenhuma, ela não tem estabelecimento nenhum, ela não existe na prática, né? Ela se torna, na verdade, uma empresa fantasma. Isso acontece muito, né? A empresa permanece em atividade, mas ela não existe mais na realidade fática. E não é necessariamente má fé dos sócios. Às vezes é que os sócios não têm mais como pagar as dívidas e sem pagar as dívidas não conseguem encerrar aquela determinada empresa, né? Então isso acontece bastante aí. Bom, e quando eu falo sobre o distrato, pessoal, sempre vem aquela pergunta: professor, quantos sócios que precisam assinar para conseguir, então, realizar o distrato e dar baixa na empresa? E a resposta, né, já dizia o nosso querido professor Domingos aí, depende. Depende do quê? Depende se é uma sociedade por prazo determinado, né, e esse distrato está sendo feito antes do prazo, ou então se é uma sociedade por prazo indeterminado. E funciona assim, pessoal.
Se é uma sociedade por prazo determinado e os sócios querem encerrar as atividades fazendo o distrato antes do prazo, é necessário unanimidade dos sócios, o que significa dizer que todos os sócios vão ter que assinar o distrato. Todos os sócios vão ter que assinar o distrato. Por quê? Porque se é uma sociedade por prazo determinado e eles querem dissolvê-la antes do prazo, na verdade esses sócios estão descumprindo o próprio contrato, né? Porque quando eles assinaram o contrato, eles se comprometeram a operar aquela sociedade ao menos até aquele prazo. E se eles estão, ao contrário, agora dissolvendo antes, eles estão descumprindo o contrato. E como isso é um descumprimento, então a lei exige que esse distrato, né, de uma sociedade por prazo determinado seja assinado por todos os sócios. Exige unanimidade. Agora, pessoal, se é uma sociedade por prazo determinado, a sociedade por prazo determinado é igual ao amor, né, que seja eterno enquanto dure. Mas ninguém é obrigado a continuar em sociedade e a sociedade também não é obrigada a continuar em atividade. Então, ela pode ser encerrada, na verdade, a qualquer momento, né? Sociedade por prazo indeterminado, a gente não quer, mas ela pode ser encerrada a qualquer momento aí, né? E aí, então, não está descumprindo nada. E se não está descumprindo nada, não vai precisar de unanimidade, né? Aqui, na dissolução total, por vontade dos sócios e firmando um distrato de sociedade por prazo determinado, basta a maioria absoluta, né? Quando a gente fala basta, o termo basta maioria absoluta é uma incongruência, né? Porque a maioria absoluta é um quórum bastante qualificado, né? É um quórum bastante qualificado. Mas eu falo basta a maioria absoluta porque se for por prazo determinado, não basta nem a maioria absoluta, precisa de unanimidade, né? Então, na prazo indeterminado, é maioria absoluta, mas ainda que seja um quórum qualificado, é muito menos do que unanimidade, né? Por isso que eu brinco aí que é o basta maioria absoluta. Pessoal, e o que é maioria absoluta? É metade mais um de todo o capital social, né? Metade mais um de todo o capital social. Aí, né? E lembrando, quando a gente fala, então, maioria absoluta do capital social, esse cômputo não é por cabeça de sócio, né? É por capital social. Então, a gente pega a assinatura, vê quanto que aquela assinatura representa do capital social e vai somando até atingir maioria absoluta do capital social. E dependendo, pessoal, se o sócio é majoritário, se ele sozinho tem 51% de todo o capital social, de todas as cotas, basta a assinatura dele, né? Basta a assinatura dele. Ele sozinho vai conseguir fazer o distrato social aí, né? Ele sozinho vai fazer o distrato social. Então, veja o poder que tem um sócio amplamente majoritário, né? Um sócio que tem mais de 50% das cotas sociais aí, ele tem muito poder. Ele pode até fazer o distrato sozinho, encerrando aquela sociedade sozinho, né? Então, realmente é muito poder aí. Bom, pessoal, segunda hipótese de dissolução total ocorre justamente na sociedade por prazo determinado. A segunda hipótese de dissolução total ocorre justamente na sociedade por prazo determinado. E qual é essa hipótese? É o atingimento do prazo. Então, a sociedade é uma sociedade por prazo determinado e constou do contrato social dela que ela permanecerá em atividade até 25 de 12 de 2020. Chegando 25 de 12 de 2020, atingiu o prazo. E se atingir o prazo, ela sendo por prazo determinado, ela tem que ser encerrada, ela tem que ser dissolvida aí, né? E quando eu falo isso, surge sempre pelo menos duas dúvidas. A primeira dúvida é o seguinte: professor, e se não dissolver? Atingiu o prazo, mas não dissolveu. O que acontece? Ela continua operando, mas de forma irregular. Ela continua operando, mas de forma irregular. E se ela está operando de forma irregular, nós já vimos que ela é uma sociedade de fato, que ela é uma sociedade incomum, e o grande problema disso é que a responsabilidade passa a ser ilimitada, né? A responsabilidade passa a ser ilimitada. Então, veja, se ela tem prazo determinado, que é 25 de 12 de 2020, ela tem que ser encerrada em 25 de 12 de 2020.
tem que ser dissolvida totalmente em 25/12/2020. Se ela não for, a partir dali, ela passa a ser irregular. Se ela faz dívida a partir dali, essa dívida vai recair no patrimônio pessoal do sócio. Vai recair no patrimônio pessoal do sócio. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se o sócio não sabe ou esquece que ela é por prazo determinado e não dissolve quando atinge o prazo, o sócio, então, na verdade, está adquirindo aí responsabilidade ilimitada. E ele corre o risco, então, de ter seus bens pessoais penhorados para pagamento das dívidas daquela sociedade. E com isso, o sócio está assumindo uma responsabilidade muito grande se ele, então, tem uma sociedade por prazo determinado e não dissolve no prazo. Bom, aí sempre vem a segunda pergunta. Professor, mas e se a empresa está indo tão bem que os sócios não querem dissolver aquela sociedade no prazo? Eles querem, na verdade, permanecer com a sociedade em atividade. Nesse caso, eles vão ter que, antes do prazo, convocar uma assembleia e votar nessa assembleia, aprovar nessa assembleia a alteração do contrato social para excluir a cláusula de prazo, transformando então o que era prazo determinado em prazo indeterminado. Mas veja que eles têm que fazer essa assembleia e alterar o contrato social, transformando de prazo determinado em indeterminado antes do atingimento do prazo. Porque se atingir o prazo, já é, Elvis, ela tem que ser encerrada sob pena de se transformar em uma sociedade irregular, né? Então, aí já não adianta mais nada, aí já foi. Então, a ideia é que, se quer permanecer em atividade, é que antes do prazo se convoque uma assembleia e altere o contrato social de prazo determinado para indeterminado. Aí não tem problema, vai atingir o prazo, mas ela vai continuar operando regularmente aí e com responsabilidade, então, limitada. Então tem que ficar de olho nisso aqui, né? Tem que ficar de olho nessa ideia do prazo aqui. Pessoal, terceira hipótese de extinção total da sociedade. Terceira hipótese de extinção total da sociedade, que se dá nas sociedades que dependem de prévia autorização do governo, né, do Estado, para fins de atividade, né? Então, isso se dá nas sociedades que dependem de prévia autorização do governo para fins de exercício da atividade. E a revogação, a extinção dessa autorização vai levar irremediavelmente à dissolução total da sociedade. Então, para sociedades que dependem de prévia autorização governamental, a extinção dessa autorização leva, então, à dissolução da sociedade. Por quê? Porque essa sociedade ela só pode operar se tiver autorização. E se a autorização for extinta, essa sociedade não pode operar, ela não pode existir. Então, consequentemente, ela vai ter que ser dissolvida. Pessoal, isso ocorre nas instituições financeiras, né? Não é qualquer um que pode criar uma instituição financeira, não é qualquer um que pode criar um banco. Por quê? Porque o banco ele precisa de muito dinheiro. Então já é um limitador, porque precisa ter muito dinheiro para operar um banco. E segundo, porque o banco, além de ter dinheiro próprio, na verdade ele vai custodiar dinheiro de terceiro. Então ele precisa ter credibilidade, ele precisa ter segurança, porque ele vai ficar com dinheiro de outras pessoas armazenado ali dentro dele, né, com ele. Né? E por isso, então, não é algo simples e não é algo que pode ser criado a qualquer tempo. É algo ao contrário, que tem que ter algum tipo de fiscalização para ser criado. E mais que fiscalização, é algo que tem que ser autorizado. Para que uma empresa seja um banco e opere como instituição financeira, é necessário que ela tenha expressa autorização do Banco Central. E se ela não tem autorização do Banco Central, ela não pode nem ser criada, ou se teve autorização e foi criada, mas no curso da sua operação essa autorização foi extinta,
a empresa também deve ser extinta, a empresa também deve ser dissolvida aí, né? Então, para se ter uma instituição financeira precisa de prévia autorização, e se essa prévia autorização deixar de existir, a própria empresa tem que deixar de existir também, tem que ser dissolvida aí. Pessoal, isso é tão importante que vai além das próprias regras de direito empresarial e tem uma lei própria de natureza penal que tipifica essa conduta como um crime, que é o famoso crime do artigo 16 da Lei 7492 de 86, que é conhecida como Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. E esse artigo 16 tipifica o crime de operar como instituição financeira sem a devida autorização do Banco Central. É crime operar como instituição financeira sem a devida autorização do Banco Central, né? Então veja que é algo que transpassa o próprio direito empresarial. O direito empresarial sanciona essa conduta? Sim, com a imposição de obrigação de dissolução total da sociedade. Mas vai além, porque se ela não for dissolvida, além de ela se tornar irregular perante o direito empresarial e com isso de responsabilidade ilimitada, os gestores, né, os administradores dessa empresa que opera como instituição financeira sem autorização do Banco Central podem ser enquadrados no artigo 16 da 7492 e acusados de crime contra o sistema financeiro nacional. Pessoal, essa lei ela não é tão visível assim, né? A gente aqui no interior não vê muito dessa lei. Por quê? Primeiro, porque é uma lei muito própria, muito específica de crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo, porque todos os crimes contra o sistema financeiro nacional, eles são de competência da Justiça Federal. Então, todos esses crimes ou esses processos, crimes, são investigados pela Polícia Federal e são processados e julgados perante a Justiça Federal, né? E a gente não tem tantas justiças federais espalhadas no interior. E mesmo onde tem, como é o caso de Jales, não necessariamente vai ter competência para processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional. Porque, como são condutas muito específicas e dependem até de conhecimento técnico, de normas do Banco Central, os tribunais regionais federais optam em criar varas criminais federais especializadas, específicas, né, com competências específicas e até exclusivas para processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem duas varas federais especializadas. Se eu não me engano, a segunda vara federal, criminal federal, e a sexta vara criminal federal, da subseção judiciária de São Paulo, e elas acabam tendo uma competência além da própria subseção judiciária de São Paulo e atingindo até o interior, né? Se eu não me engano, parece que foi criada outra vara especializada de crimes financeiros em Campinas, né? na subseção judiciária de Campinas, mas eu não tenho essa certeza. Eu sei que a segunda e a sexta são de competência aí, exclusiva de crime, segunda e a sexta de São Paulo, né, da subseção judiciária de São Paulo, são de competências de crimes contra o sistema financeiro nacional. Pessoal, e um exemplo de que ocorreu uma operação federal e que se levou, né, até a dissolução da sociedade aí, foi aquela operação Sagatiara, né, conduzida aí pelo delegado e posterior deputado federal Protógenes Queiroz, né? E nessa operação aí investigou-se o Banco Santos e processou-se criminalmente, né, o dono do Banco Santos, que é o banqueiro Daniel Dantas, né? E nessa operação aí se entendeu que estava operando irregularmente, né? Se eu não me engano, estava operando irregularmente, e levou então à dissolução do Banco Santos, né? O Banco Santos foi dissolvido por conta da falta de autorização do Banco Central para operar como instituição financeira e teve toda uma repercussão penal aí, né? Inclusive levou
permitiu que o delegado Protógenes Queiroz fosse eleito deputado federal, né? Deputado federal. Bom, pessoal, terminamos aí essa terceira hipótese, que é a extinção da empresa por extinção de autorização para funcionamento, e a gente pode, então, estudar aqui a quarta hipótese de dissolução da sociedade, que é a inexequibilidade do objeto social ou exaurimento desse objeto social. Inexequibilidade ou exaurimento do objeto social. Pessoal, isso acontece, Sagatiara, né? O Gladson postou aí, a Operação Sagatiara da Polícia Federal, é isso aí. Pessoal, mas voltando aqui, né, da inexequibilidade ou exaurimento do objeto social. O que é isso? É o seguinte, aquilo que a empresa faz não tem mercado mais. E se não tem mercado mais, o que adianta ela conseguir continuar fazendo se ela não tem mercado, se ela não tem para quem vender, se ela não tem para quem prestar os serviços dela aí? E, consequentemente, ela perde a sua razão de existir, então ela vai ser dissolvida totalmente, ela vai ser extinta totalmente. E aí, para dar uma zoada, né, eu costumo dar como exemplo, né, aquela empresa Hamilton, aquela empresa Olivetti, aí, né, que supriram o mercado de máquinas de escrever, né? Professor Guilherme, professor Domingos, professor Geraldo, eles têm coleção aí de máquinas Hamilton, de máquinas Olivetti, né? Pessoal, hoje não faz mais sentido produzir e comercializar máquinas de escrever porque não tem quem compra. Quem precisa de uma máquina provavelmente já tem e manteve a máquina de anos atrás aí, né? E quem não precisa simplesmente não vai comprar, né? Não faz sentido comprar mais e quase ninguém precisa de máquina de escrever hoje, né? Quase ninguém precisa de máquina de escrever hoje. E, consequentemente, essas empresas Hamilton, Olivetti, que fabricavam aí máquina de escrever, perderam o seu objeto, não tem mais razão de produzir aquele produto ou prestar aquele serviço, e elas foram, então, extintas totalmente, elas foram dissolvidas, né? Pessoal, o mundo está mudando, né? Então, hoje, provavelmente, a gente vai ter necessidades humanas que vão deixar de existir, que não vai precisar mais, né? E, ao contrário, né? Novas necessidades humanas vão surgir, né, nesse momento histórico que a gente está vivendo aí. Então, da mesma forma que várias empresas, infelizmente, vão deixar de existir por inexequibilidade ou exaurimento do objeto social, tantas outras vão ter que ser criadas para suprir novas necessidades humanas e c'est la vie, né? Já dizia aí o francês, né? C'est la vie. E é a vida, né? É a vida, é assim que a gente vai seguindo aí, né? Então, isso é natural, essa substituição de atividades aí. E se uma atividade não tem mais razão de existir, né, não gera inexequibilidade e exaurimento do objeto social, né? Pessoal, um exemplo é o carro, né? Eu pegava estrada antes todo dia e várias vezes ao dia. Andava aí mais de 20 mil quilômetros por ano, né, com o carro. E hoje faz 3 semanas que eu não dou partida no meu carro, né? Já que eu marquei na agenda que desse final de semana não passa. Eu vou dar partida no carro, vou lavar o carro, né? Aproveitar aí para lavar a garagem embaixo do carro, porque a gente está lavando a garagem em volta, né? Mas está ficando sujo embaixo. Então veja que uma necessidade que eu tinha anteriormente eu não tenho mais, né? Não tenho mais a necessidade de ter o carro aí, né? Eu estou ficando só dentro da cidade e tudo que eu preciso fazer na cidade eu faço a pé, né? Adoro fazer tudo a pé. E o carro está 3 semanas sem dar partida, né? E antes eu andava aí, pegava estrada todo dia, várias vezes ao dia, andava mais de 20 mil quilômetros por ano, aí bem mais de 20 mil quilômetros por ano, né? Então, as necessidades humanas vão mudando. Bom, pessoal, e a última hipótese aí de dissolução total da sociedade se dá em sociedades formadas por 2 sócios, né? Então, a última hipótese aí de dissolução total da sociedade
né, assim caminha a humanidade, né, e os tempos modernos. A gente vai se adequando às necessidades, né, e como é, né? Antes aí, né, eu tinha um computador, né, eu tinha um computador no escritório, né, e um notebook bem levinho, né, para ser transportado, né, e eu tive que investir no notebook aí levinho, né, porque ele não estava dando conta do uso de vídeo, tudo, né. E aí eu tive que pegar o monitor, né, comprar um adaptador para ligar nele para ficar duas telas para poder trabalhar com esse notebook aí, né? Então a gente vai ter que se adaptando, né? A gente vai ter que se adaptando aí. Economiza de um lado, gasta de outro e vai suprindo aí as novas necessidades que vão surgir. É natural. Bom, pessoal, mas voltando aqui, a última hipótese de extinção da sociedade é a dissolução total da sociedade, se dá em sociedade formada por dois sócios, né? Sociedade, então, formada por dois sócios. Por quê? Porque se um dos sócios sai, essa sociedade fica com um sócio só. E aí, ela tem duas possibilidades. Então, é uma sociedade com dois sócios e um dos sócios sai e ela fica com um sócio só. E aí ela tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, ela adquire um novo sócio. E aí, então, ela volta a ter dois sócios. Belezinha, resolveu o problema. Ou então, ela se transforma em EIRELI. Mas veja aqui, importante. Pessoal, a transformação em EIRELI não é automática. A galera acha que é automática, e não é, né? Precisa ser feito um contrato social, ou alterado o contrato social, e averbado essa alteração do contrato social, transformando de sociedade limitada em EIRELI. Ainda que a sociedade limitada tenha perdido um dos sócios e ficado com um só, se quiser transformar em EIRELI, tem que ter essa transformação efetiva, alterando o contrato social e registrando na junta comercial. Então, veja aqui, era uma sociedade com dois sócios, um saiu, ficou um só. Ou ela busca um novo sócio e volta a ter dois, ou ela se transforma em EIRELI. Ela tem essas duas opções aí. Agora, o problema é que ela tem que tomar uma dessas atitudes no prazo de 180 dias. Se é uma sociedade limitada de dois sócios e ela perde um dos sócios, ela tem que tomar uma dessas atitudes em 180 dias. Então, em 180 dias, ou ela adquire um novo sócio, ou ela se transforma em EIRELI. Porque se ela não tomar nenhuma dessas atitudes e transcorrer o prazo de 180 dias da saída do sócio, ela tem que ser dissolvida. E se ela não for, ela se transforma em irregular, e a sociedade irregular gera, então, responsabilidade ilimitada. Pessoal, e a galera não sabe disso. E não sabendo disso, a galera acaba se prejudicando aí, né? Então, é uma sociedade pequena, dois sócios só, limitado. E está operando aí. E aí um dos sócios sai, por qualquer motivo, um dos sócios sai. Por exemplo, exerce o direito de retirada e sai. E o outro sócio fala, não, eu vou continuar. E continua exercendo atividade empresarial, mas não faz nenhuma alteração. Nem pega outro sócio e nem se transforma em EIRELI. Não porque ele não quer, mas porque ele não sabe, ele não tem essa informação. E aí passa os 180 dias, ele não sabe de nada, passou os 180 dias, essa sociedade tem que ser dissolvida. Mas ele não sabe, ele não dissolve também. E aí ele continua operando, e ele começa a fazer dívida, e aí quando ele descobre, ele já fez essas dívidas após os 180 dias, quando ele deveria ter dissolvido, quando ele estava irregular, e, portanto, essas dívidas se tornaram de responsabilidade ilimitada. E aí o credor já está penhorando a casa dele, o carro dele, né, os bens pessoais dele, a esposa dele, né, e levando tudo embora aí, né, aí
aí já não tem mais o que fazer. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Se é uma sociedade, então, de 2 sócios e um sai, em 180 dias tem que ou arrumar outro sócio, ou então transformar em EIRELI. Porque se não tomar nenhuma dessas atitudes em 180 dias, é hipótese de dissolução total. E se não for dissolvida, ela se transforma em irregular e de responsabilidade, então, ilimitada. E com isso, pessoal, nós terminamos aí, né? Nós terminamos as hipóteses de dissolução total. Nós terminamos a hipótese de dissolução total. E essa dissolução total, pessoal, ela pode ser feita extrajudicialmente, a gente já viu, através do distrato, com unanimidade ou maioria absoluta, né? Unanimidade, né? Nas sociedades por prazo determinado, ou então por maioria absoluta do capital social nas sociedades por prazo indeterminado, né? Agora, se não conseguiu esses quórums, que são bastante elevados aí, não vai ser possível fazer a dissolução extrajudicial, e aí, então, vai ter que ser feita a dissolução judicial. Pessoal, a dissolução judicial, então, ela acontece nos casos, nas hipóteses de dissolução que a gente estudou, quando não atingir os quórums mínimos aí para fins de assinatura do distrato e da dissolução extrajudicial. Então, veja que a diferença de dissolução extrajudicial para judicial não é a hipótese de dissolução. A diferença da extra para judicial é a ter atingido ou não o quórum mínimo para dissolução extrajudicial. Se atingir um quórum mínimo de dissolução extrajudicial, em qualquer hipótese, faz o distrato e acabou. Mas se não atingiu o quórum mínimo para a dissolução extrajudicial, não vai ser possível fazer o distrato. E aí, em qualquer uma dessas hipóteses que a gente estudou aqui, prazo determinado, extinção da autorização, inexequibilidade do objeto ou transformação em sociedade unipessoal de forma irregular, né, vai ter que ser feita, então, a dissolução de forma judicial. E como eu disse para vocês, né, agora a gente tem um procedimento próprio para isso, e esse procedimento aí, pessoal, é trabalhado a partir do artigo 1046 do Código de Processo Civil de 2015. Né? O procedimento judicial ele está previsto a partir do artigo 1046 do CPC de 2015 aí. E é interessante porque esse artigo se remete ao CPC de 73, que se remete a uma lei anterior. Né? Então, é um jogando no colo do outro. Né? O CPC de 2015 joga para o CPC de 73, que não traz regramento nenhum, porque, na verdade, joga para uma lei anterior. Aí, é assim que funciona esse regramento aqui. Bom, pessoal, e para a gente terminar, né, a ideia de dissolução irregular ou de fato, né? A ideia de dissolução irregular ou de fato. Pessoal, isso acontece, infelizmente, isso acontece muito, né? A galera, então, vê que a empresa está indo mal das pernas, a galera vai lá, vende tudo, né? Os sócios vão lá, vende tudo, pega o dinheiro para si e some na braquiária. Mas deixam as dívidas. E quando deixa as dívidas aí, não vai conseguir promover a dissolução formal, né? Não vai conseguir dar baixa na empresa aí. Pessoal, se ficar provado que isso aconteceu, a dissolução irregular ou de fato, que é a venda de todo o patrimônio sem pagamento dos credores, essa dissolução irregular ou de fato enseja 2 sanções jurídicas. A primeira é a possibilidade de pedido de falência da empresa. Então, se verifica que os sócios estão vendendo o patrimônio dessa empresa e pegando dinheiro para si e não pagando o credor, isso em si e por si permite a decretação da falência da empresa. Né? Então, se o credor descobre que isso está acontecendo e ele conseguir provar isso, é difícil, mas se ele conseguir provar isso, ele pode requerer a falência dessa empresa aí. Né? E por que isso é vantajoso?
Porque se é decretada a falência da empresa, na falência bloqueia-se tudo, né? Além de tirar a diretoria. Então, tira a diretoria, quer dizer, a diretoria não manda mais nada, nomeia-se um administrador judicial, e claro, esse cara não vai vender mais nada, e também não vai vender mais nada porque bloqueia todo o patrimônio daquela empresa. Então, impede as vendas e consegue garantir algum patrimônio ainda para pagamento dos credores, né? Então, essa é a grande vantagem aí de decretação da falência. Bloqueia o patrimônio, tira a diretoria, então provavelmente ainda consegue segurar algum patrimônio para pagamento dos credores. Pessoal, agora, se já se fez, os sócios já fizeram tudo isso, que é a venda do patrimônio, e já não tem mais patrimônio nenhum na empresa, mas conseguir provar que os sócios de fato venderam, dilapidaram todo o patrimônio da empresa sem dar baixa formalmente nela, a jurisprudência entende que é possível, então, requerer a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo pela teoria maior, que é o artigo 50 do Código Civil, né, para que esses credores, então, que tenham sido prejudicados pela dilapidação patrimonial dos sócios, em razão dessa dissolução irregular ou dissolução de fato, possam se locupletar, incidindo sobre, né, ou penhorando aí o patrimônio pessoal dos sócios, né? Então, diante de uma dissolução irregular de fato, e provado essa dilapidação patrimonial, é possível também requerer a dissolução da personalidade jurídica, né, com base no artigo 50, com base na teoria maior, e desconsiderando a personalidade jurídica, penhorar patrimônio pessoal do sócio, que no fundo é a única forma desse sócio desse credor receber alguma coisa, né? Que a empresa, então, diante da dissolução irregular, já não tem mais nada, Pessoal, eu comentei com vocês que eu fiz um pedido de dissolução, fiz um pedido de desconsideração da personalidade jurídica semana passada, com base na dissolução irregular ou de fato, né? A sociedade, então, não existe mais, não tem mais estabelecimento, não tem bens no nome, não tem mais nada. Só que ela continua registrada na junta comercial e ela continua em atividade perante a Receita Federal. Então, isso prova aí que houve uma dissolução irregular ou de fato. E aí eu estou pedindo a desconsideração da personalidade jurídica para tentar receber a dívida o crédito do meu cliente, né, incidindo sobre o patrimônio pessoal dos sócios. E conforme esse incidente de dissolução andar mais um pouquinho, né, eu mostro para vocês, né? No próximo semestre de teoria, não tem mais teoria geral do processo, né? Teoria geral do processo acaba esse semestre. E entra, então, processo civil. E o conteúdo de processo civil do próximo semestre são as intervenções de terceiro, né? E uma das hipóteses de intervenção de terceiro é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, vocês vão estar estudando a desconsideração da personalidade jurídica como intervenção de terceiro e na forma de incidente. E aí, se vocês puderem me lembrar, quando chegar esse momento, quando vocês estiverem estudando isso, quando vocês puderem me lembrar, se vocês puderem me lembrar, eu vou pegar esse incidente processual e vou mandar para vocês. Aí vocês vão poder estudá-lo tanto sob a ótica processual, que é um incidente, uma intervenção de terceiro, e vocês também poderão estudá-lo também sob a ótica do direito empresarial, porque o fundamento, né, não sei se eu vou ganhar ou vou perder o incidente, né, se eu vou conseguir desconsiderar ou não, mas o fundamento é essa dissolução irregular da sociedade. Tá? Bom, pessoal, eu vou interromper aqui a gravação para não ficar um vídeo muito longo, né? Agradecendo aí a presença de todos. E aí a gente continua conversando um pouquinho aqui, né? E depois a gente faz um intervalo.